Eu sei. Mas vamos lá, então, tá gravando. E agora são 8h21. Já vou começar no estilo podcast aqui. É, 8h21, terça-feira, do dia 27 de agosto. Mas enfim, eu tô bem contente que esse encontro tá acontecendo, porque ele aconteceu de uma maneira bastante emergente mesmo, né? No sentido de que eu participei na semana passada, retrasada, do evento presencial, do encontro que o Eric Rodrigues organizou no Rio de Janeiro para falar sobre DAOs, né? As organizações autônomas descentralizadas. E nesse encontro eu gravei ali o que rolou e ficou um material bem legal, né? Não sei quem teve a chance de ouvir. E eu soltei isso no Emergir, na Rádio Emergir, meio que retomando as atividades ali na Rádio Emergir e fazendo um convite também, né? De que, pô, se fizer sentido, quem quiser se apropriar da Rádio Emergir, ou talvez até pensar na DAOificação da Rádio Emergir, né? O que seria uma rádio feita realmente de forma distribuída por várias mãos, ou não necessariamente pensar na Rádio Emergir como esse veículo, mas talvez uma outra super estrutura que chegasse, desse alô e tal. E aí logo na sequência o Vini falou, pô, legal isso aí. Aí depois, acho que um dia ou dois, o Felipe também falou, pô, legal isso aí. Aí o Felipe, vou deixar para ele falar, claro, tá aí com o podcast do IDR, né, do Instituto do Desenvolvimento Regenerativo. O Vini também tá tocando o P2P Talks, que não deixa de ser um podcast, né, um veículo aí de exploração através de conversas indagativas, não indagativas, mas conversas realmente profundas, né? E aí, pô, meio que constelou esse encontro. E aí tá chegando o Gabi, show demais. Que também aí é um Eu tô... rapaz aí das mídias, que não sei nem Olá! por onde anda, o que faz, mas tô curioso. Olá! Caraca, mano, eu tô devendo muito pra esses caras todos. Tô devendo muito, Não muito. tá devendo nada pra ninguém. E aí, enfim, constelou um pouco esse campo, né? Pô, vamos falar sobre isso. Oi, quem tá do lado do Gabi. Vamos bater um papo. Oi, Ju. Vamos bater um papo sobre essas loucuras todas aí de DAO. O que que é DAO? O que é isso? Rádio, podcast, o que é essa mídia? E como a gente poderia juntar isso tudo num bem bolado, bem temperado. E, pô, assim, eu já coloco assim algumas coisas que eu consigo ver como possibilidades mesmo, assim, é isso, uma possível meta-rádio com vários tipos de podcasts associados que se autogerenciam, que se auto-estimulam, e que isso possa servir como um campo fértil não só para explorações e trocas de ideias, como geralmente acontece em podcasts, mas também, aí eu falo até assim da minha pele, assim, do que eu estou vivendo, geração de valor, de vários tipos de valores através disso, geração de outras lógicas de colaboração e contribuição. Então acho que é um pouco disso que tá para mim permeando assim, né? E aí tem várias coisas que eu poderia falar sobre DAOs em si, né? Tem a parte tecnológica disso, né? Mas eu acho que eu já falei demais, então seria muito maneiro ouvir aí quem quiser falar, de repente, né, qual rádio ou qual podcast vocês estão pensando aí, ou como é que vocês estão vendo essa história toda, para aí a gente ir se sintonizando, né? E é muito maneiro esse encontro que, assim, o neologismo que a gente vem usando aí, né? Frequência, sintonia, vibração, aqui ele encaixa, né? Aqui é o lugar onde isso encaixa total. Mas é isso aí. Quem quiser tomar o mic. Então vamos lá, vamos aquecer esse troço aí, essa jossa. Vamos lá, vamos dar uma aquecida. Esse cara tá devendo pra caramba, rapaz. Tá devendo tudo quanto é cartório aí, ó. Esse cara aí, ó. Esse Gabriel aí, ó. São vários cartórios, cara. Vários cartórios que tá devendo. Tá registrado esse negócio.
Tá, tô brincando com você, cara. Fica triste, não. Olha só, então é o seguinte, Danilo, eu acho que isso tem tudo a ver, né? Isso tem absolutamente tudo a ver com o que você acabou de falar, por vários sentidos, né? Vamos listar só alguns, porque isso aqui, cara, gente, isso aqui não é um encontro depois de morreu, não, tá? Isso aqui é o início, né, Danilo, possivelmente de uma trilha até, né? De uma trilha que a gente está falando aqui, de uma trilha livre-aprendente, para falar de DAOs. Olha que legal, né? Porque, a rigor, a primeira DAO do Brasil, que pode-se dizer que foi uma DAO, mas não foi bem uma DAO, mas ela foi uma DAO no sentido meta da coisa, né? No sentido conceitual da coisa, e até com uma certa prática, foi do ambiente da Prospera barra Próspera com Oswaldo Oliveira, né? Com o saudoso Oswaldo Oliveira. Quem aqui sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. Quem não sabe, depois eu falo. Tá certo? Assim, quem já ouviu falar de Prospera barra Próspera sabe o que eu estou falando, certo? Agora, as experiências de DAOs no Brasil, elas inexistem. Elas inexistem. E ainda tem o seguinte, tem tudo a ver a gente pensar numa DAO para o DAOcast e para o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, para o Pitch Talk, seja lá qual for o podcast ou qual for a proposta de encontro, né, para fazer conversas, correto? Por quê? Porque é o tipo da proposta, né, que é extremamente maleável e configurável, ou seja, é fácil da gente conseguir. Não é uma coisa que é custosa, vamos dizer assim, né? Não tem um custo inicial pesado, alguma coisa, e alguma coisa que já conversa totalmente com essas novas internets, entendeu? Tipo assim, se eu fosse pensar numa primeira camada de aplicativos, né, de aplicações, essas novas internets que vêm com um blockchain, com holochain, vai por diante, eu pensaria imediatamente em ressignificar os podcasts dessa forma. Então, acho que faz todo esse chamado do Danilo faz todo sentido para mim, entendeu? E outra coisa que é o seguinte, existe uma confusão enorme aí fora, e o Danilo sabe o que eu estou falando, sobre DAO. As pessoas falam Decentralized Autonomous Organization, pensando em distributed, né? Pensando distribuída. E decentralized é múltiplos centros, certo? E distribuído não é múltiplos centros, né? Então tem uma coisa aí para se conversar também, Danilo, porque é, a rigor das experiências que tem de dar hoje no planeta, quais são aquelas que de fato são distribuídas? Eu acho que nenhuma ainda, dos que eu conheço. A maioria delas é descentralizada, são múltiplos centros, certo? A própria plataforma do DAO Stack opera dessa forma, opera de forma descentralizada, né? Então nós temos aí um campo para explorar. E nada melhor que nós, brazucas, que somos completamente orgânicos, abertos, distribuídos, né? Não tememos o novo, né? Mato fechado, né? Vai explorar isso de forma absolutamente aberta. Vocês concordam comigo? Então, my opening remarks são essas. Tá? Então, assim, vamos lá, vamos ouvir nosso Felipe, vamos ouvir o Gabriel, a Marina, vamos ouvir todo mundo aí. Vamos lá. Mais a conversa, eu fiquei sabendo ouvi pela primeira vez o conceito do DAO pelo podcast do Emergir. Ouvi um pouco o podcast e achei interessantíssimo a proposta, o conceito das DAOs, e vem em um momento bem interessante que foi onde eu acabei de observar a queda de energia muito drástica de uma organização voluntária que eu vinha participando e ativando. Então, essa é sempre uma questão crucial, como manter a energia alta dessas organizações que normalmente não envolvem dinheiro, mas que envolvem um grupo de pessoas em torno de uma ideia, de interesses e de vontades comuns. E no primeiro momento, o que me veio foi isso, né? Que essa plataforma, essa tecnologia, ela pode ser uma ferramenta que auxilia muito a ação dessa energia dessas comunidades. Talvez seja algo que falte, né? Manter
né, algumas redes, por exemplo, no WhatsApp, algumas redes no Slack, que seja, não é apropriado. E aí, é claro que eu preciso conhecer bastante aí sobre as DAOs, mas o conceito inicial me pareceu como sendo uma oportunidade para tratar disso, que é algo muito sério dentro dessa economia colaborativa. Assim, esse talvez seja até um motivo de várias pessoas que talvez já tenham um pouco mais de experiência, não se animar tanto a energizar alguns processos, pois já viu vários deles se desenergizando. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que penso bem antes de começar a ativar algo, porque já vivi essas experiências. Então, essa possibilidade de uma outra forma de governança casa muito bem com essa observação da dificuldade de energizar as comunidades por um longo período de tempo. No começo é fácil, mas em menos de 2 anos, normalmente essas comunidades se desenergizam. E soma outra discussão que eu venho tendo também, que é sobre outras formas de organização social, outras formas de economia, de interação, de poder contribuir, né, da gente poder se tornar mais produtores e participantes do que consumidores essas novas plataformas da internet, a facilidade hoje de criar um podcast, por exemplo, de criar plataformas de vídeo e tal, isso também mudou o cenário da produção de conteúdo de vozes, então faz muito sentido pensar essas duas coisas juntos. Agora eu comecei o podcast do IDR, faz pouquíssimo tempo, lancei só o trailer até agora, já fiz alguns então, é um trabalho que com essa nova vontade, com essa nova eu tô tentando mutar ele aqui. Você consegue aí, Vini? Nelson, se você conseguir... Bom, bem-vindo primeiro. Se você conseguir mutar o seu áudio... Aí. Oi, Derô. Pra gente aqui, Oi, Danilo. Tá bem baixinho. Se ele conseguir falar um pouquinho mais perto do mic, ia ser show de bola, cara. Derô, que lindo. Que lindo, Derô. Derô, essa sua foto tá sensacional, hein? Uau. Foi eu que tirei, ó. Ó. Mas vai lá, Felipe. Agora acho que... É isso, eu estava finalizando mesmo falando do podcast do IDR, que é uma iniciativa nova aí, que já está bem interessante. As entrevistas que eu tive já foram super enriquecedoras e, enfim, quero fazer mais e mais e estou aí nessa interação para pensar isso junto com vocês. Show. Abre o som. Marina, abre o som. Marina, Gabriel. Opa, aqui. Foi. Salve, galera. A gente tava numa, acho que não tá funcionando o fone de ouvido aqui, mas a gente entrou numa sincronicidade aqui muito louca, assim, porque faz tempo que eu não tô acompanhando com carinho, com detalhe, assim, com atenção os grupos. De vez em quando eu entro um pouco, a gente tá saindo dos furacões aqui e a gente acabou de jantar e começou um pouco uma conversa sobre muita coisa. A gente até deu o nome de conversa sobre tudo, que a gente está fazendo uma conversa sobre tudo, que é justamente na perspectiva da complexidade ali, tipo assim, sai de um lugar e dá volta e fala sobre tudo. E o último ponto que a gente estava era um pouco sobre... A gente entrou na questão sobre se hoje a gente vive uma descentralização ou uma concentração, uma centralização. E aí a Marina é de comunicação, ela está fazendo o TCC agora dela, relacionado, ela pode falar um pouco melhor por ela. Mas ela trouxe uma perspectiva, eu trouxe outra daqui, eu falei, caramba, a típica conversa que a gente deveria participar da próxima conversa do E2 Gletts ou do Emergir e tal. Aí eu abri, na hora que eu abri tinha acabado de começar o Zoom, eu falei, a gente tem que entrar nessa conversa, não sei exatamente como colaborar, mas a gente precisa entrar. Eu prefiro ir ouvindo um pouco mais, porque realmente o Gabi, a gente estava conversando, ele falou,
vamos entrar em algo aqui. Eu, tá, vamos. Então eu tô aqui ouvindo e vamos fluindo. E quando eu sentir, eu trago as minhas contribuições também. Show. Valeu. Bom, recebemos aí também duas, né, o Nelson, a Derô, chegaram aí duas pessoas, não sei. A gente só tá realmente aqui aquecendo, colocando um pouco de como a gente está chegando nesse encontro. Vocês também podem se sentir convidados aí a compartilhar um pouco dessa chegada aqui, né? Ou seja, Nelson, se você quiser falar um pouquinho de você e se apresentar, querido, você também, Derô? Manda ver. Não? O Nelson está no escurinho do cinema ali, então sabe como é que é, né? Uhum. Ele está só com a tela projetada em cima dele. Pá, Beleza. Tranquilo. Derô, como é que está por aí? Aqui continua frio. Para mim. Aqui em São Paulo, para Ilha-do-Ó. Bom, eu entrei para ver a interação que o Vinícius disse que a gente ia começar a ter, né? Que ele pitou trilha. E aí então eu estava esperando. Bom, mas aí você sabe, né? A gente não programa muito, as coisas acontecem. Esse é o lado bom. Então eu tô aqui xereta e tô um pouco tímida, não posso negar. Justo. Faz parte. Ah, mas maneiro, eu acho que a gente vai se assentando aí conforme a gente for sentindo confortável. Mas eu senti agora de compartilhar aqui, e eu acho que eu tenho, mesmo que de forma talvez não muito clara, eu tenho na minha cabeça alguma coisa estruturada em relação ao que eu gostaria de trazer para esse primeiro papo, assim, né? Porque eu acho que tem várias coisas que podem e precisam ser conversadas, né, vamos dizer, nesse início de exploração conjunta aqui. Eu tenho certeza que né, nem todo mundo está chegando aqui com o mesmo entendimento do que são DAOs, né, organizações autônomas centralizadas. E por que eu tenho certeza disso? Porque não se tem um entendimento do que é isso, né? E relacionando isso a podcast, eu tenho tocado aí, já faz um ano mais ou menos, um podcast que chama DAOcast. E isso vem do meu envolvimento com o mundo cripto e tal, e aí percebendo que é isso, né? Vendo muitas bolhas se formando ao redor do mundo cripto, ao redor de DAOs, eu falei, pô, como é que eu consigo de repente furar um pouco dessas bolhas? Aí para mim a ideia de ter conversas com pessoas em diferentes projetos que estão utilizando a tecnologia de blockchain e criptotecnologia para criar DAOs, e meio que assim, começar a fazer pontes mesmo, né? Inclusive fazer pontes com pessoas que não estão nem interessadas com esse mundo, mas que possam estar interessadas no potencial dessa tecnologia. E aí, assim, né, você fala, pô, DAO é um termo aí que eu acho que a gente até tem que tomar cuidado para o termo não virar mais importante do que, né, o que ele representa. Mas basicamente a gente está falando de uma forma de organização. Esse é o DAOcast aí que o Vini está colocando. Tem algumas conversas aí, tem bastante coisa legal, bastante coisa legal. Mas DAO nada mais é do que uma forma de organização entre pessoas, né, entre pares, em que você faz uso de algum tipo de amparo tecnológico, né, algum tipo de tecnologia, para tomada de decisão, de maneira que você não precise necessariamente de um líder, de um chefe, e também você não precise de um facilitador, inclusive, né? Que você tenha realmente a parte autônoma no sentido dos pares agindo de forma autônoma, mas ainda, e aí amparado por um meio tecnológico, e essa tecnologia ela pode ser hard ou soft, né? O mundo do blockchain está trabalhando com hard technology, né? O software mesmo. Mas enfim, voltando onde eu estava, você pode ter essas decisões acontecendo amparadas por uma tecnologia que vai
aumentar a probabilidade de sincronia entre essas decisões autônomas, né? Então, assim, a coisa se assemelha muito a gente pode pensar em elementos de ambientes onde você tem vários atores agindo de uma forma autônoma, né? E como esses atores eles conseguem se coordenar de uma forma, né, não liderada para realmente criar coisas que não existem ali. Aí, né, a gente está entrando um pouco na ideia de emergência, e vai para a história de complexidade e tal. Mas hoje toda essa teoria, todo esse conceito está ganhando forma tecnológica, hard, através de softwares, né, de pieces of software. E é isso aí que o Vini está mostrando, que é o DAO Stack, é o site, e aí tem o vídeo deles, de uma empresa de tecnologia, baseada em Israel, né, mas tem gente do mundo inteiro, que está construindo o stack tecnológico para que as DAOs possam realmente se tornar uma coisa real, né, tangível. Quer dizer, tangível entre aspas, né, que ainda é um software. Mas é isso, eles falam, né, que é um sistema operacional para inteligência coletiva. E eu cheguei a trabalhar com esses caras, com a DAO Stack. Eu trabalhei com eles por 3 meses, mais ou menos, em março do ano passado. No início, comecei em fevereiro do ano passado. Foi, inclusive, a época que eu conheci o Gabi, que a gente foi para a Amazônia juntos. Foi bem ali que eu estava começando. E a minha participação na jornada deles foi bem interessante, porque eu realmente tive um contato bem grande com esse mundo. Eu percebi que é um mundo que tem, assim, cabeças bastante brilhantes, assim, né? Por exemplo, esse Matan aí é um dos cabeçudos aí que tem desenhado protocolos de governança, né, para que essas DAOs funcionem de uma maneira logicamente plausível. E eu fui me expondo a esse mundo, assim, né? E aí foi onde eu comecei a ver, pô, essa coisa de blockchain tem realmente um valor para além do especulativo, né? E por que o blockchain tem alguma importância nisso tudo? Porque você está falando de armazenamento de dados descentralizados que precisam estar seguros, né? E aí você começa a colocar servidores centrais, meio que você já impossibilita várias coisas. E além disso, as DAOs, elas trazem em si meio que 2 aspectos, né? Elas trazem um aspecto de governança descentralizado, ou seja, os membros de uma DAO, eles conseguem se autogerir ali em termos de decisões, tomadas de decisões, mas essas DAOs também trazem um outro aspecto que está relacionado a economias que elas podem gerar, né? Economias que elas podem sustentar, no sentido de que você tem amparos tecnológicos para que, por exemplo, uma comunidade tenha o seu próprio token com toda uma lógica econômica por trás, e lógica econômica essa que pode estar sendo testada por outras comunidades. E para a existência desse token e para que você não precise de um banco central regulando esse token, você pode... Aí você faz uso da tecnologia de blockchain, né? Que aí você consegue descentralizar isso, que são os tokens centralizados que a gente já vê por aí. Maneiro, Marina, ou Gabi, que digitaram aí. Realmente sincronicidade. Mas então, as DAOs como estão hoje, elas estão mais ou menos nesse patamar. E aí existem vários projetos, né? Tem o DAOstack, tem o Colony, tem alguns projetos de DAO que estão focando mais no paradigma das commons, né? Ou do comum. E cada um meio que vai ter a sua arquitetura tecnológica, em termos assim dos layers de tecnologia que vão compor esse stack, né? Mas também, assim, cada projeto vai trazer a sua hipótese de protocolo de governança que vai melhor facilitar essa organização coletiva, né? Qual é o melhor, qual é o pior? Cara, é contexto, né? Por exemplo, o DAOstack que a gente está vendo, eles usam um protocolo de governança que chama consenso holográfico. Eu não sei se é o caso de entrar nisso agora, que eu acho que fica bem específico, assim, mas esse protocolo de governança, ele é para governança descentralizada coletiva em grande escala. Então, a gente está falando aí de
milhares, talvez milhões de pessoas. Ele não está robusto o suficiente para realmente aguentar um teste desse, mas ele já está bem avançado, assim, né? Então, as tecnologias que o DAOstack está criando, e eles têm primordialmente um aplicativo que chama Alchemy, assim, já está bastante avançado, sabe, em termos dos outros projetos que estão por aí. Então, assim, eu queria dar esse panorama geral aí do que são DAOs, e eu queria conectar isso também com uma coisa que o Felipe trouxe, que é a possibilidade desse tipo de amparo tecnológico realmente ajudar na aglutinação, né, de coletivos ou de organismos aí feitos de pessoas que têm encontrado dificuldade de se manter, né, de se manter aglutinado, e que talvez também tenham encontrado dificuldades de canalizar suas energias em prol de certas atividades, né. Claro que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu vejo isso acontecendo muito no mundo aí dos criptos e da galera aí de blockchain. A gente tem que tomar cuidado para entender que assim, a ferramenta é uma ferramenta, né? Ela não vai, resolver a parada toda, né? E se entrar numa brisa mais tecnocrata, assim, eu acho que é meio furada. Porém, esse tipo de ferramenta eu acho que tem um potencial muito grande de experimentação, né? Experimentar com diferentes lógicas de autogovernança. E isso eu acho que é bastante, bastante valioso. Essa é uma coisa, né? E aí eu acho que uma outra coisa que para mim também é relevante, eu já vou colocar aqui mesmo, correndo o risco de falar muito, é como isso pode ser pensado para podcasts mesmo, né? Que é uma plataforma que eu acho sensacional, assim, né? Uma plataforma tão intimista, né? Onde você consegue ter conversas, incríveis, que são ali guardadas, registradas. Outras pessoas podem ouvir essas conversas. E eu fico viajando, assim, imagina, né, um tipo de podcast que assim, tem vários hosts, onde, na verdade, qualquer pessoa pode ser um host. E qualquer conversa pode estar nesse podcast. E qualquer pessoa pode acessar essas conversas, sabe? Imagina se a gente tivesse acesso à conversa que a Marina e o Gabi tiveram aí, sabe? Isso seria um puta podcast. Seria um negócio bastante valioso. Mas, assim, isso ainda... Eu não a minha sensação é que, assim, isso ainda não é entendido como uma forma de valor. Esse tipo de conversa, esse tipo de momento, a gente ainda não tem uma prática de valorar isso como algo valioso, assim, para outros contextos, assim, né? Então, é nesse sentido que eu vejo essas duas coisas, assim, mergendo, né? Merging, se misturando, né? E aí eu não sei ainda, assim, não consigo ver caminhos para conectar essas coisas, mas eu vejo esse campo de possibilidades, assim. Então, Danilo, eu acho que uma coisa que é importante a gente conversar aqui é o seguinte: independentemente da tecnologia, se ela vai rodar em holochain, se vai rodar em blockchain, né, independentemente do algoritmo, da inteligência artificial por trás, a questão principal de mudar, galera, é a cabeça, é a cultura, é a forma de pensar, entendeu? Se você só faz essa mudança só no plano intelectual, fica complicado. Tipo assim, todo mundo aqui pode fazer assim com a cabeça, tipo, entender o que o Danilo acabou de falar, mas você compreender isso e trazer para o seu dia a dia é um baita desafio. Porque você está trazendo alguma coisa que não está estabelecida, não está colocada na sociedade. Porque para onde você olhar na sociedade, tem organização. E organização de forma convencional, né? Com graus diferentes de hierarquia, seja com mais horizontalidade ou menos horizontalidade, não importa, né? Mas na base do controle e comando. E quando você pensa numa proposta de DAO, você está pensando em alguma coisa com alto grau de organicidade e com um grau muito pequeno de organizacional, entendeu? E esse grau muito pequeno de organizacional, ele fica mais no âmbito, aí sim, talvez, da plataforma, do aplicativo, do algoritmo. Protocolar ali. Protocolar. Então, assim, então é alguma coisa que é muito importante entender isso, né? E a única forma de fazer esse shift, né, essa mudança, é botando a mão na massa, certo? Eu estava ouvindo hoje um podcast do Emerge,
do Daniel Torso, né? Com a Bonita Roy, que é uma baita pesquisadora aí de complexidade. Cara, tu é a segunda pessoa que menciona esse podcast para mim em 2 dias. Acho que eu preciso ouvir esse episódio. Mas não sei, porque eles vivem fazendo juntos, né, várias conversas. Eu estou falando de um que ela faz uma crítica com relação ao Vinay Gupta, né, a forma do Vinay Gupta pensar o mundo, e ela coloca umas coisas que são sensacionais. Uma das coisas que ela colocou que é o seguinte, que eu achei sensacional. Essa sociedade que nós vivemos hoje, ela é a sociedade modernista, pós-modernistas e pós-pós-modernista. Vocês concordam comigo? Né? Então, é a sociedade que nasceu no iluminismo, que nasceu na idade da razão. É a sociedade baseada no mindset cartesiano e racional. É a sociedade baseada na cognição conteudista, na cognição do intelecto, né? Do lado esquerdo do cérebro. Correto? Então, assim, o que eu acho interessante é o seguinte, antes de existir o iluminismo, antes de existir o modernismo, o pós-modernismo ou pós-pós-modernismo, né, existia a idade do mítico, a idade do religioso, né, que era todo baseado no lado esquerdo do cérebro. Então, o que acontece? Onde que está o nosso lado esquerdo do cérebro? Que está nas celebrações, está nos rituais, né, e está em segunda, terceira ou quarta instância, porque tudo é baseado nos dados, no dataísmo, né, do Big Data. Né? Então, ela coloca o seguinte, nessa mudança que nós estamos vivendo agora, de eras, são mudanças porque são várias mudanças de paradigmas, nós podemos acessar vários mindsets. Né? A exploração é acessar vários mindsets. Né? Essa é uma exploração. Mas não com o mindset cientificista, né? Acadêmico, cientificista, de que você precisa saber primeiro para explorar depois. Olha que genial a sacada dela. Quem disse que você precisa saber primeiro para explorar depois? Por que você já não parte explorando sem saber? Que, aliás, é a essência da proposta de valor do NetWeave, né, da animação em rede da estação experimental, da D2 como o Danilo sabe. Né? Que é exatamente, você não precisa partir de um ponto de conhecimento, um ponto conteudista para você explorar. Você pode partir, botar na mão na massa e abrir mesmo. Abrir o mato fechado com facão, né? Com facão no dente. Então, começar a explorar sem saber. Que ela fala que é a coisa mais para fazer em termos de aprendizagem, que é a aprendizagem, na realidade, tipicamente humana, que as crianças fazem. Nós, quando crianças, nós íamos mexendo em tudo, brincando com tudo. Certo? A gente não pedia um manual de instrução para brincar, correto? Então é isso, quer dizer, isso é inato da nossa espécie, é inato do ser humano. Então, explorar sem precisar saber antes. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei no início, né, as experimentações de DAO aí fora, de DAOs estão extremamente tecnologizadas. Todo mundo acha que você precisa sacar primeiro de tecnologia, primeiro do conteúdo, primeiro de tecnologia, para depois você explorar o DAO. Não, Nanina, não. Nada disso. Você pode, a gente pode desde já fazer um experimento de DAO aqui e agora, cultural, né? De botar a mão na massa, para entender como é que isso funciona na prática. Né? E por que eu estou falando isso? Porque o que a gente está vendo aí fora, né, Danilo? Danilo não me deixa mentir, é o contrário. É justamente a partir do mindset que está colocado. Né? Ou seja, primeiro conhece para depois explorar. Não, vamos explorar sem conhecer, vamos conhecer junto, ou vamos produzir a partir das experiências conhecimento, certo? Um tipo de conhecimento. Né? Então, essa que é essa observação que eu queria fazer. Né? Eu tenho N ideias para compartilhar, mas acho que não cabe aqui agora compartilhar essas ideias. Eu acho que a conversa sobre o que a gente está falando aqui, ela é fundamental, ela é bacana e relevante, porque faz a gente parar para fazer essas reflexões. Aliás, belíssimo nome, né, para um podcast. Né? Belíssimo nome para um podcast que a Marina e o Gabriel deram. Né? Conversa sobre tudo. Né? Show de bola! Isso é incrível, meu. Eu acho que até a gente pode chamar essa trilha aqui, Danilo, de conversa sobre tudo. Barra DAO. Barra DAO. Barra DAO. Né? Eu acho que faz tudo a ver, tem tudo a ver. Mas eu queria dar um exemplo de um exercício de partir de um ponto sem conhecer, né? Sem antes saber aonde você está entrando. Né?
O Danilo falou que eu iniciei há algum tempo, esse ano agora, iniciei o Pitch Talks. Aliás, mas como é que eu iniciei o Pitch Talks, Danilo? Eu iniciei o Pitch Talks pegando uma conversa que o Danilo fez, né? Quem foi o cara? O Raymond Powell, do Holochain. Que trabalhou no Holochain, né? E está no Kogov, né? É uma outra história. E foi o primeiro Pitch Talks. E como é que é essa história? O Pitch Talks não tem um mediador, não tem um facilitador, não tem um host, não tem nada disso. Ele é um ambiente onde as pessoas interessadas em trocar conversas, né? Diálogos ou multiálogos, né? De assuntos que conversam com a lógica da abundância, que conversam com o comum, que conversam com commons, que conversam com tudo que está emergindo, né? Novas formas de ser e estar no planeta, pode se apropriar. Para isso já tem um perfil, por exemplo, né, no Zoom, que a gente chama de People Spring, você pode já usar esse perfil. Aliás, é esse perfil que o Danilo está usando agora para fazer o registro desse encontro aqui, né, Danilo? Que é o People Spring. Vocês estão vendo aí na telinha, né? Para usufruto comum. Já pode usar isso, né? Já tem lugar que você pode... Vários lugares você pode jogar esse conteúdo, você pode jogar isso no YouTube da Estação Experimental, pode jogar no Emerge, no Emergir, aliás, desculpa. Você pode jogar em vários lugares. Né? Emerge é ótimo. Emergir, você pode jogar em vários lugares. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, já existe uma experiência de fazer alguma coisa distribuída, né, ou descentralizada para distribuída, que já tem uma carinha de DAO, que é o Pitch Talks, né? Então, já é uma experiência cultural nesse sentido. E para exemplificar o que eu estou querendo dizer, dos Pitch Talks que aconteceram, os últimos 5, né? O primeiro foi com o Danilo conversando com o Raymond, mas o segundo, terceiro e quarto já foram 10 pessoas foram convidadas para elas mesmas convidarem outras pessoas, para as outras pessoas convidarem outras. E aí ficou uma dinâmica completamente aberta que veio gente de tudo quanto é canto, furando várias bolhas, né, monológicas, né? Bolhas que não são dialógicas, bolhas monológicas. A gente vive em bolhas monológicas, todos nós aqui, né? Que todo mundo está adorando, que está sendo sensacional, porque vem gente de tudo quanto é canto. Né? Até o Bowens participou dessa brincadeira dessa forma. Falei, Bowens, você convida as pessoas, coisa e tal. Ele que está acostumado, né, a ser sempre o centro das atenções, o Michel Bowens. Ele entrou, convidou gente, e quando foi ver, cara, tinha gente que ele seria um elo fraquíssimo, sabe, Danilo? Eu vou dar um exemplo que eu quero dizer. O Marcelo Borer, do Money of Good, ele se conectou ao encontro Pitch Talks, que ele nem sabia que existia, diga-se de passagem, mas ele recebeu um convite através de uma pessoa que o Bowers convidou ele, certo? Então ele se conectou. E aí, mas a proposta do Money of Good é uma proposta alienígena, acredite ou não, para o universo Commons, né? P2P do Bowers, e que causou ali os atritozinhos ali na hora, e que vem causando explorações e várias conexões. E que causou um ambiente de exploração, né, tanto para o Bowers quanto para o Borer, né, para todo mundo que está falando. Então, eu acho que isso ilustra um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Né? Um pouco dessa exploração ser feita a partir do marco zero, do ponto zero, da onde, não sei, vamos saber juntos, certo? E não partindo do pressuposto de achar que Dalstack, Colony, essa galera sabe o que está falando, porque eles também não sabem. Eles também não sabem, eles também estão explorando. Mas o ponto de partida deles é tecnológico, né? Que é mais complicado, né? Não é cultural. É isso que eu queria falar, Dani. Só como observação. Soltei aqui no chat aqui o link do podcast que o Vini falou, o Pitch Talks, que tá no YouTube, né, primordialmente. Mas é maneiro, eu não tinha parado para pensar assim no Pitch Talks mesmo, como já tendo essa essência mesmo, né, de DAO, assim, né, no sentido de ser uma plataforma de conversa, de engajamento dialógico ali, que já é aberta, né, para vários tipos de diálogos, assim, né, e conversas. Isso é bem legal, isso é bem legal. E, cara, uma das coisas que quase que todas as conversas do DAOcast que a gente tem
E eu estou falando primordialmente com tecnologistas, né, com a galera da tecnologia. Mas quase todas as conversas chegam num aspecto cultural mesmo, né? Porque a gente fica falando de, pô, de descentralização, de autonomia, pipipi, papapá. Mas é um exercício grande que a gente tem que fazer para que isso seja verdadeiro, porque desde que a gente se entende por gente, tem alguém ali falando o que tem que ser feito, né? Tem alguém ali falando que, né, em casa, na escola, no trabalho e tal. E realmente não é um aplicativo que vai mudar isso, né? Não é você interagir ali com um aplicativo bonitinho, onde você consegue, pô, vou fazer uma proposta aqui, e se essa proposta for aprovada coletivamente, eu vou receber algum recurso para fazer essa proposta. Assim, isso pode ser muito bem entendido simplesmente através da lógica já meio que de freelance, de trabalho, assim, né? Mas a coisa de participação em DAO ou de ação centralizada, distribuída, acho que vai realmente muito além disso. De você entender o que é fazer parte de um organismo mesmo, né? Onde se você ir lá e de repente você usurpa algum recurso desse organismo ou você explora isso de uma maneira inconsciente, isso vai ter reais consequências para esse organismo, né? Ou então quando você está ali mais como free rider mesmo, né? Em termos de eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, mas né, vocês me entendem, no sentido de simplesmente captura do valor gerado através daquilo, e não contribuição com a geração desse valor, né? E valor, eu acho que aqui, a partir daqui, ele assume uma característica multidimensional, né? Acho que não apenas o valor monetário que pode estar envolvido. E isso tudo realmente são ações culturais, assim, né? São coisas que envolvem a nossa forma de ser, né? O nosso devir. E para isso, cara, não tem algoritmo, né? Não tem. E eu até fico curioso, assim, eu sei que o Felipe tem bastante experiência com facilitação e tal. Fico curioso de saber, assim, se vem à cabeça algum tipo né, pode chamar de soft technology, né? Que poderia ajudar nesse processo, porque até agora as experiências de DAO que eu tenho visto, elas não têm muito essa preocupação, sabe? Essa preocupação de, vamos dizer, realmente sintonizar minimamente os membros participantes ali daquele organismo, assim, né? Na verdade, como essas experiências estão vindo, né, com um caráter tecnológico forte, vindo do mundo de blockchain e criptomoedas, tem muito, na verdade, um pressuposto de que você, né, de não confiança. Você não precisa confiar nos outros envolvidos para que o sistema como um todo funcione, né? Então, isso gera situações em que há um distanciamento assim, né, desses pares, apesar deles estarem envolvidos ali na mesma coletividade, assim, né? Então, assim, retomando ali, eu fico um pouco curioso, assim, de ouvir, não só do Felipe, né, mas é que eu sei que ele tem experiências nesse sentido, mas, assim, quais seriam componentes realmente, assim, humanos, né? Componentes humanos de uma DAO que não sejam apenas o tecnológico ali, né? Que não seja apenas o software que está regendo a parada ali, né? Porque o software pelo software, você pode até argumentar que o Facebook é uma CAO, né? Centralized Autonomous Organization, né? E esse é um termo aí que a galera usa, CAO, né? Mas enfim. É o software humano. Tem um amigo que usa o termo software humano. Legal, Danilo, essa questão. No IDR, a Juliana, ela trabalha com algumas dessas ferramentas, ela vem usando muito o Dragon Dream como uma ferramenta para deixar vivo o sonho coletivo, né? Então, trabalha bem com o sonhar junto e distribuir tarefas, né? Realizar. Eu acho que é muito válido para acolher um sonho que é coletivo
que é a soma aí, né, de todo o grupo. A própria jornada da teoria U também, acho que ela cuida de alguma forma, assim, mas talvez o Dragon Dream, enfim, na experiência que eu tive como participante, não como facilitador, eu acho que pode ser um ponto de partida interessante. E aí você colocou outra coisa, né, trazendo essa questão da ferramenta tecnológica, que não necessariamente você precisa confiar nas outras pessoas que estão ali. E o que me veio é que, assim, eu participo de algumas comunidades através de fóruns, onde a confiança ela existe de forma distribuída e ninguém desconfia de ninguém, né? A confiança ela é dada no ambiente saudável da comunidade, mas apesar de ter uma confiança alta, vem aquele problema recorrente que eu comentei, que é o da energia. Nunca há dinheiro envolvido, então os projetos sempre são voluntários, sempre são de segundo plano, e existe eu acho que assim, a nossa motivação para se envolver em um projeto voluntário nesse sentido, ele vai até onde o nosso entusiasmo vai, que normalmente está associado com a descoberta, com o novo. Então, em um dado momento que a coisa já não é mais tão nova, né? Assim, não quero generalizar, mas enfim, a percepção que eu tenho, a tendência é que a gente deixe de ativar algo, não deixe, mas enfim, fique segundo plano e como um organismo coletivo ele acabe entrando em entropia, vamos dizer assim, né? Então, qual que é a fonte? Eu sempre me pergunto, em toda a comunidade, qual que é a fonte de vitalidade daquela comunidade? Assim, o que dá vida? Por que as pessoas estão ali? Qual que é o retorno de cada um? Porque se cada membro desse coletivo não tiver um retorno claro, um retorno muito interessante, a tendência é que ele não evolua. Para que o organismo possa evoluir, ele tem que realizar o potencial de todos os membros daquele coletivo, né? Então, aí é onde que eu acho que talvez uma plataforma pode ajudar a coordenar isso. É uma dificuldade operar as tecnologias sociais assim, usando interações virtuais sem ter uma ferramenta adequada. A gente sempre vai usar uma ferramenta tecnológica, só que normalmente a gente usa aquelas que não são adequadas para isso. As que tem, por exemplo, o Zoom, né? Isso aqui poderia estar acontecendo em um ecossistema diferente. Então, enfim, então eu trago essa questão, é um pouco de um paradoxo. Apesar de talvez em uma DAO não ter confiança generalizada, mas pode existir um senso de energia, talvez pode haver uma gamificação nesse processo, me veio um pouco isso, né? Assim, nós jogamos o tempo todo, essa é uma realidade, a teoria dos jogos e tudo, então a vida é um jogo infinito, né? E eu acho que essa gamificação ajuda de alguma forma. Eu só acho importante tomar cuidado no aspecto filosófico que isso pode gerar. Mas a problemática é essa, que mesmo em espaços de contribuição, colaboração super abertos, respeitosos e de confiança alta, esse problema persiste. Então, como que a gente pode experimentar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, te ouvindo, eu fui lembrando de algumas outras coisas, assim, né? A minha experiência dentro de uma DAO, que é, né, uma DAO que saiu dentro lá do ecossistema de DAOs Tech, que é talvez aí uma das primeiras DAOs que existe, né, que se formou. A minha experiência lá me dá algumas dicas assim relacionadas ao que está mantendo as pessoas ali, né, ao redor ali daquela experimentação. E para mim esse aspecto aí da gamificação, né, é uma coisa que sustenta aquele campo de uma forma indireta.
Aí, de formas diretas, tem outras coisas que eu sinto que sustentam aquilo ali. Primeiro que, assim, essa DAO, ela gera recursos. E isso atrai a atenção de muitas pessoas. E muitas pessoas conseguem... tem algumas pessoas, não sei quantas, mas conseguem, inclusive, viver de trabalhos que elas fazem para a DAO. No sentido de que elas fazem propostas, para realizar essas propostas, né, essas ideias, elas, elas pedem um valor monetário, que hoje é criptomonetário por conta da infraestrutura onde as DAOs operam, e realizam as propostas em cima disso, né? E não só o valor monetário que sustenta esse campo, mas também a coisa de você ter ou não reputação dentro da DAO, né? Porque conforme você vai realizando atividades ou deixando de realizar, dependendo também do protocolo de votação, ali você consegue ir ganhando e perdendo reputação. Então tem essa gamificação, né? Que é uma espécie de hierarquização também. Ela pode ser, dependendo de como esse protocolo está organizado. E aí, o que eu quero dizer por protocolo? Como essa reputação é distribuída e o quanto essa reputação interfere ou não na maneira em que essas propostas podem ser passadas, né? Aí, assim, o que eu conheço mais de DAOs Tech é que, assim, existe uma preocupação grande de que essa reputação não crie realmente líderes muito definidos ali, né? Mas que você, a partir da sua contribuição e envolvimento com a DAO, você consiga adquirir uma reputação suficiente para que você possa ter uma voz ali dentro, né? Isso aí o tempo vai dizer se é real ou não, né? Conforme esse experimento vai rodando. Esse é o guia aí da Genesis DAO. Eu tô falando dessa DAO aí, que é a DAO do DAOs Tech, né? E eles têm, né? Toda semana eles têm uma community call, que o pessoal se conecta aí ao redor do mundo e tal, onde se tenta criar um pouco desse soft coletivo que a gente estava falando, mas na verdade acaba sendo mais um lugar assim de anúncios, não announcements, né? De avisos. Ah, tá rolando isso na DAO, tal projeto tá nesse ponto, ou tal coisa vai ser enviada como uma proposta, mais ou menos assim como tá funcionando. Mas assim, o que eu tô sentindo nessa DAO especificamente é que o que está sustentando até agora, e também tem a ver com o que você falou, é o entusiasmo de ser uma experiência nova, no sentido de que, pô, tô participando de uma DAO, né? Então, assim, as pessoas realmente têm orgulho e fazem as coisas para a DAO. E toda proposta que é enviada para essa DAO, ela meio que tem que ter como objetivo, para ela ter uma chance de passar, né? Para ter uma chance de passar, o valor ali, ou a proposta de valor dessa DAO é de que ela vai criar mais elementos de conteúdo tecnológicos para esse ecossistema desse projeto DAOs Tech, né? Então, assim, se eu chegar lá e falar, me dá aí uma grana para eu não sei, talvez esse seja um teste legal, mas se eu chegar, quero uma grana da DAO para eu plantar 100 árvores, talvez não passe, porque aí pode ter argumentação assim, pô, mas isso aí não tem nada a ver com o desenvolvimento do ecossistema de DAOs Tech, né? Mas, por exemplo, uma proposta recente que passou é uma galera que conseguiu uma grana para desenvolver o aplicativo da Genesis DAO. Então, isso faz sentido para aquele contexto. Então, assim, esse hype, né, de estar brincando com uma DAO está sustentando esse campo até agora, e o fato de que tem recurso financeiro nessa DAO. E de onde vem esse recurso financeiro? É o DAOs Tech como projeto, que toda semana vai lá e deposita um valor nessa DAO para ser brincado. De onde vem esse dinheiro? Do crowdfunding que eles fizeram no ano passado, e foi nessa época até que eu estava trabalhando com eles. Eu ajudei nesse crowdfunding aí. Agora sim, o que eu fico me perguntando outras DAOs, né, outros tipos de experimentações, e a gente pode até trazer isso para cá, de repente. Uma DAO sobre uma meta-rádio aí que pode aglomerar ou juntar vários tipos de outras rádios e de explorações sonoras e dialógicas aí, né? O que sustentaria esse campo, né?
o que manteria algo desse tipo minimamente coeso? Essa eu acho que é uma questão. Uma outra questão tá, a gente vai pensar em aspecto, a gente vai querer, assim, ter uma parte financeira dessa meta-rádio robusta. Isso aí, tá, como é que isso se sustenta? A gente vai mexer com quantos tipos de currencies, né? Se a gente for usar alguma plataforma tecnológica relacionada ao que a gente tem de por DAO hoje, vai ter que ter alguma interface com criptomoedas. Isso é inevitável. Porque é desse mundo que estão vindo DAOs aí. Né? Que outro tipo de economia poderia fazer sentido? E tendo isso estruturado, não sei se estruturado é a melhor palavra, mas tendo isso minimamente claro, aí outras questões começam a emergir que são assim, tá, então assim, que tipo de coisa poderia ser feita em prol dessa meta-rádio, né? No sentido de que, como eu disse, para a Genesis DAO, as propostas ali que fazem sentido são propostas que contribuem com o ecossistema de DAOs do projeto DAOs Tech. Então, assim, que tipo de proposta faria sentido para uma meta-rádio? E aí eu acho que, assim, essas são questões a serem pensadas, né? Dado um pouco do que a gente colocou aí também, em termos de vamos dizer assim, outros elementos que compõem uma DAO que não apenas o tecnológico, né? E isso tudo, enfim, tem, né, várias outras DAOs que estão começando a surgir e elas estão surgindo mais ou menos com as mesmas questões, né? Que no final a gente está falando de sustentabilidade de maneira geral, né? De um organismo. O que está conectando os elementos desse organismo, o que está fluindo por entre os elementos desse organismo e como isso está fluindo, né? Então, assim, tem até ferramentas aí de design, né? Já criaram, por exemplo, o DAO Canvas, né? Que são coisas que te ajudam a pensar sobre isso. Mas eu acho que são coisas que são importantes serem pensadas já do início mesmo, né? A partir de alguns pressupostos, assim, que é o que a gente vem falando antes. Mas também não sei, talvez eu esteja já chegando, né, me antecipando aqui. Me veio uma coisa, assim, me lembrou um projeto que eu tive em 2005, 2006, onde eu estava começando a me aventurar pelos blogs, e eu vi algumas poucas, na época do Blogspot ainda, que o Blogspot era o melhor lugar para blog. Eu vi alguns amigos, algumas pessoas tendo alguns blogs, mas sempre com baixa voz, e baixa visitação e baixa frequência de postagem, né? As pessoas às vezes postavam uma vez por mês algum texto. E eu falei, pô, por que essa galera não está fazendo isso no mesmo lugar? Né? Por que não tem um blog coletivo onde todo mundo posta, todo mundo ganha visibilidade, não tenha uma liderança, seja algo descentralizado de alguma forma? Aí caiu na primeira coisa, que até hoje isso acontece muito, de que as pessoas que propõem um projeto descentralizado acabam tendo que se centralizar naturalmente, acho que o Danilo, ele tenta fugir disso, mas não consegue. Né, Danilo? Ele tenta não ser uma liderança, uma figura centralizadora, mas é um papel natural. E eu aprendi um conceito interessante, que às vezes ela não tem um papel de liderança, mas existe um ranking na comunidade, um ranking a partir do conhecimento, da afinidade, da dedicação de cada um. E esse blog, que era o blog Idearium, enfim, acolhia pessoas de diferentes áreas, escrevendo de formas muito diferentes. E o que aconteceu é que, assim, cada um estava conversando de algo não diferente, não se comunicavam entre si, e o projeto, na minha percepção, não foi para frente porque não tinha uma direção. As pessoas não estavam contribuindo para algo, para um ideal comum.
E é o que eu estou sentindo nessa primeira ideia dessa meta-rádio. Se não tiver um motivo principal do porquê que a gente está falando, é só uma percepção, eu posso estar errado, é só uma hipótese inicial, eu sinto que cada um falando de coisas completamente diferentes pode não dar a direção necessária para um projeto construir. Então, talvez essa seja a primeira problematização que me vem, assim, porque me lembrou muito esse projeto lá atrás que eu percebi isso. Então, vamos lá. São várias coisas aí para a gente conversar. Você vê que quando surge a primeira proposta de Canvas, né, para falar de DAO, é a coisa mais Vale do Silício possível, né? É a coisa mais careta convencional século XX do mundo, né? Porque já começa a pensar a DAO como se fosse uma organização convencional. Aí, Danilo. Key Partners, Key Activity, né? Aí tem aqui, ó, Key Partners, Community Bloggers, Blockchain, qual blockchain que vai usar, atividades de pesquisa e desenvolvimento de software, comunidade, operações de manutenção, proposta, quais são as proposições de valor, né? Plataforma para crowdfunding, aí tá aqui, ó, tudo bonitinho. Como é que vai ser a relação com o cliente, né? O consumidor, o customer, né? Que coisa horrível aqui, ó. Aí você tem aqui as segmentações, tá vendo aqui, ó? IT Community Developers, Early Adopters, Investors, né? Ou seja, é aquilo que a gente estava conversando. A mentalidade organizacional ela é tão forte que até o que emerge de novo já fica capturado, entendeu? Aí tem alguém que olha para isso e vê, não, mais um modelo tecnológico para montar organizações, startups, de repente, né? Vamos lançar o DAO Canvas, né? O DAO Business Model Canvas. Tá aí, ó. Entendeu? É muito maluco isso, cara. O nego já vai, e aí a galera que tá chegando no pedaço acha que é isso mesmo. Então é isso aí, né? É isso aí. Então, bora. Então vamos construir nosso negócio, né? Nosso negocinho, né? Aí nós vamos fazer crowdfunding, nós vamos ter investidores anjo, né? Depois de risco, não é isso? É isso, né? Fala aí, Marina. Fala aí, Gabriel. Não, eu adorei essa provocação, assim, porque quando falou assim, tipo, montou o Canvas, eu falei, caraca, mais um Canvas, né? Porque agora tem tipo Canvas para tudo. Esses dias fui com uns amigos, não, porque a gente está fazendo um projeto, e a gente montou um Canvas, eles estão criando uma tecnologia para empoderar pequenas candidaturas políticas, a galera lá do Update, Politics, não sei se vocês sabem. E eles falaram assim, não, a gente montou um Canvas aqui, cara, cada dia tem um novo Canvas. E, ao mesmo tempo, é aquela provocação, né, que é tipo, como que isso é e não é? Porque, em alguma medida, o que isso traz, assim, isso é uma linguagem hoje, que as pessoas reconhecem. E é importante esse papel das pessoas reconhecerem, né, de você falar uma linguagem delas, ele é válido. Só que a partir do momento que a pessoa fala, então para ter uma DAO, eu só preciso preencher e riscar esses aí ferrou, porque aí realmente distorceu o negócio, né? E acho que aí nesse desafio cultural mesmo, de mentalidade, e que para mim entra muito nesse lugar da ambivalência ali, sabe, assim, em termos até relativamente simples, assim, de conceitos na complexidade mesmo assim, mas de coisas que, tipo, cara, eu tenho que usar, mas eu não posso usar. Foi o que me veio, assim, olhando um pouco para isso. Total, Gabriel, total, cara, total. Mas, cara, é verdade, cara. O ponto de partida é da onde você conhece, né? E que esse é o cacoete da sociedade que nós somos ainda, né? Que é baseado na cognição e no conteúdo, né? Você tem que partir da onde você conhece, entendeu?
Você não parte de onde você não conhece, tem que partir de onde você conhece. É isso, não, é exatamente isso. E aí tem uma questão até, eu vou pegar esse gancho aqui, agora eu me empolguei, eu consegui ligar os dois hemisférios aqui, sabe? Até isso é um bom ponto. Eu comecei a escrever um roteiro de um... eu vou fazer um parênteses aqui, né? Um roteiro até de um vídeo, de um texto, etc. Falando só sobre essa questão de ter uma lateralização cerebral. Porque quando a gente fala do lado esquerdo e do lado direito, uma das coisas que a gente está fazendo é justamente, em alguma medida, simplificando o funcionamento de um organismo muito mais complexo. Né? E isso é bem... É bem discutido, porque tem uma galera que defende a lateralização e tem uma galera que fala assim, não, mas não faz sentido hoje. E o entendimento mais moderno é justamente, cara, até, eu estou usando esse exemplo fiscal porque até um exemplo de que, pô, a gente está sendo muito cognitivo, a gente está separando, é exatamente isso, né? Quando a gente está fatiando em algumas coisas. E aí, isso que você falou, eu li algo que me fez refletir ali no chatzinho quando eu vi que ia ter o Zoom aqui. Que eu não vi em detalhes, eu não vi todas as mensagens, mas o Vini escreveu sobre o fazer sentido. E agora ele falou de novo aqui, não, pô, que exatamente buscar alguma coisa com as pessoas que faz sentido. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive um insight, assim, uma reflexão. E isso sempre pegou legal quando eu compartilhei com as pessoas e com meus amigos. Vocês estão me ouvindo bem? Porque está no Bluetooth aqui. Sim. Então, a gente vive, cara, essa sociedade, isso que o Vinícius está falando, assim, a sociedade desse capitalismo cognitivo, a sociedade cognitiva, do pensar, sabe, assim, das múltiplas formas aí dessa abstração linguística com a tecnologia da informação e etc., ela nos orienta a buscar o sentido das coisas. Então a gente se pergunta se aquilo faz sentido, e aí a gente fica buscando o sentido. E aí eu tive um clique que eu falei, caramba, eu estou buscando o sentido, e aí a pergunta é, você está buscando sentido nas coisas ou você está sentindo as coisas? Porque eu falei, cara, se a gente está só buscando sentido e a gente não está sentindo, então, assim, aí o que me parece, assim, quando eu entro e aí entra numa camada extremamente, sei lá, do invisível mesmo, que é olhar para toda essa estrutura, né? Empoderamento ferramental, tecnológico, e buscar o sentido é um passo. E o outro passo é como que a gente entende o que estamos sentindo. Porque muito possivelmente uma DAO, ela precisa ter alguma ressonância no sentir das pessoas, né? No que a gente sente, e não no que a gente busca de sentido. Essa é a brisa. Assim. Cara, isso é muito foda, velho, porque se a gente tá falando desses organismos, né, coletivos, como organismos com um certo nível de consciência, né, a gente fica entrando aí em inteligência coletiva e tal, essa é uma das narrativas que está no mundo de DAOs. Assim, esse organismo só pensa, então, né, esse superorganismo só pensa, ele só... Né, feito de outros organismos que não somente pensam e sentem, esse superorganismo também não deveria sentir, assim, né? Agora, assim, quais são daí os órgãos sensoriais, né, desse superorganismo? Até porque tudo que esse superorganismo meio que faz é mediado por algum aparato tecnológico cognitivista, né? Então, assim, como que ele sente? E talvez essa seja uma questão que a gente está chegando aqui revolucionária do mundo das DAOs, assim. Eu não sei se alguém está falando nisso aqui, tá? Mas, assim, como é que a gente... Assim, dá para experimentar alguma coisa em relação a isso, né, dos sentimentos de um superorganismo como esse?
Não sei, não sei. Mas eu acho que, assim, me empolguei aqui com o que você falou. Acho que faz muito sentido mesmo. Faz sentido. E eu acho que o sentimento Derói tá mandando um oi, Jananda. Vou aproveitar e dar um oi aberto aqui para você também. Seja bem-vindo aí. Obrigada, tudo bem? Oi. Olá. Oi. Então, assim, acho que é uma discussão bem interessante como que o Mandal sente, como que essa organização sente, né? Mas que o que me veio que os nossos sentimentos eles podem ser um motivo de aglutinação. Quando eu vi alguém passou aí por algum outro Canvas, não sei se era bem um Canvas, uma versão croata, aí, não sei, que tinha lá, Sim. pô, o que a DAO quer resolver, né? Assim, esse é o primeiro ponto, assim, para que a gente está, para que esse organismo está surgindo, vamos dizer. E aí eu faço aqui, né, quais os objetivos explícitos, tal, né, qual que é o problema que ele quer resolver para a gente poder saber quais decisões ele pode tomar, etc. Fundamental isso. E me veio com outro pensamento, que nessa história toda da Amazônia, pô, vem alguns países aí que se preocupam, independente de sem colocar interesses em pauta, mas beleza, vamos aportar fundos na conservação da Amazônia. E de repente vem um presidente maluco e começa a falar um monte de besteira, e aí essas organizações retiram os fundos justamente quando a gente mais precisa deles, que nunca se precisou tanto por estar uma ameaça. Então, é um paradoxo muito grande. Pô, eu não vou dar fundos para conservação para a Amazônia porque você não está conservando a Amazônia. Opa, mas o objetivo não é conservar em primeiro lugar? Então, o que me veio na cabeça, eu falei, cara, é a hora de aumentar esse aporte de fundo, mas não precisa passar pelo governo, né? Então, cria algum canal direto. E aí, nessa emergência maluca aqui, eu falei, pô, então, por que não teria uma DAO amazônica, onde as pessoas, ao invés de eu doar meu dinheiro para uma ONG, eu doaria meu dinheiro para um ecossistema, o ecossistema que eu falo aqui, no caso, ecossistema da DAO, e aí as diversas ONGs, iniciativas, empresas privadas vão criar os seus projetos, e aí vai votar, a DAO vai fazer a sua mágica. Então, assim, esse conto tá bem interessante, está bem efervescente aqui, muitas ideias. Então, Felipe, isso que você acabou de falar é o sonho de consumo da DAO Stack. Isso aí assim, é o sonho de consumo dos caras, é esse aí. Eu acho que até de todas as DAOs que estão aí tecnológicas, né, Colony, DAO Stack, etc., esse é o sonho de consumo, entendeu? Aliás, estão perdendo uma oportunidade de fazer isso, na realidade. Então, eu tô aqui com a tela compartilhada, tá em inglês aqui, tá, mas isso aqui saiu 26, ontem, né? 26. Essa parada, cara, assim, do Madal Amazônia, isso tá pipocando, assim, em termos de argumentação e tal. E no mundo de blockchain aí, né, aconteceu a Fashion Week semana passada, que foi o Berlin Blockchain Week, né? Todo mundo vai lá, todo mundo se veste bem, você é do projeto X, YZ. É isso aí, né? E aí, isso aqui saiu lá da ETH Berlin, né? Um cara que já tá aí meio que, eu acho que ele é um coder, o Benjamin, que já tá aí nessa, né? De criar uma DAO de Reforestation. E não, o Benjamin é um core coder. Core coder. Existe uma hierarquia no Ethereum. Então. Que é uma fundação, o Ethereum, né? Então, ele é um core, ele tá no núcleo de coders fodaraços ali, né? Então, e aí ele meio que colocou aqui de uma forma informal, vamos dizer assim, os elementos de um canvas, né, de uma DAO para reflorestação da Amazônia, né? A galera não parece que comprou muita ideia dele. Eu não sei como é que tá o soft reputation desse cara aí no mundo, mas você vê, ele tagueou DAOstack, ele tagueou CommonStack, que é uma outra galera aí que está desenvolvendo também um stack de DAOs mais focado na narrativa dos Commons. Mas assim, o pessoal não parece ter chegado muito aqui e desenvolvido a ideia aqui, né?
Eu não sei se isso vai realmente vingar, né? Ou se é uma coisa mais de é um momento de metáforas meio inevitáveis, né? Eu não sei se isso aqui é fogo de palha ou se é fogo amazônico, mas tá rolando essas conversas, sabe? Então, vamos ver. Eu, inclusive, estou inserido em algumas conversas também relacionadas a isso, mas aí a gente começa a entrar naqueles impasses culturais, cara, que a gente estava falando. Essa é a minha sensação. E algumas coisas até muito mais profundas, assim, de tipo, mas eu já tinha um projeto que meio que fazia isso. Mas e o meu projeto que faz aquela outra coisa, assim, né? E É, a gente começa assim, tipo, mas a gente realmente consegue se livrar um pouco da coisa do ego e entrar numa parada como essa ou não, assim, né? A gente continua na cortina de fumaça. Acho que é então, essa que é a ironia e o paradoxo da história toda, Danilo. total, Porque total. todas as NGOs, todas as ONGs grandes que estão aí, WWF, Greenpeace, elas todas nasceram numa lógica extrativista, numa lógica macroeconômica extrativista, entendeu? Baseado na escassez. E elas competem entre si por dotes, por recursos, entendeu? Só um parêntese, você me desculpe, mas que no pensamento sistêmico esse é um arquétipo do inimigo acidental. As ONGs viram inimigas entre si, sendo que o objetivo delas é o comum, é um arquétipo desenhado no pensamento sistêmico. Então, enfim, desculpa, mas precisei fazer Não, esse parêntese. não, cara, é uma incongruência total, entendeu? Assim, fica se disputando é, projetos, né, de mais relevância e com isso se consegue mais grants, né, consegue mais recursos, mais donors, né, mais gente que vai deixar recursos ou empresas que vão se tornar parceiras. E aí vira um business, né? O terceiro setor virou um grande business. E a excrescência do terceiro setor é inventado o mercado de carbono. Não sei se vocês conhecem como é que é a dinâmica do mercado de carbono, é a total excrescência. Assim, eles inventaram isso com orgulho danado. Isso foi um dos produtos que saiu da Rio 92 do século passado, né? Que é você comprar crédito de carbono. Ou seja, hoje o maior comprador de crédito de carbono no planeta é a China. Por quê? Porque a China polui pra cacete. Então eles vivem comprando crédito de carbono. Mais do que os Estados Unidos, entendeu? E aí, com isso, o que é isso? Você compra de crédito de carbono e faz uma compensação. Esse dinheiro da compra do crédito vai para essas ONGs que a gente acabou de falar, que fazem processo de reflorestação, de reflorestamento, papá. Então, é um dinheiro que fica circulando institucionalmente, entendeu? Entre ONGs, entre governos, né? E entre corporações, né? E fica tudo muito bem na fita, sabe? Assim, fica tudo muito parecendo muito bem na fita. Então, Danilo, de repente a coisa não pegou e vai ser meio que um fogo de palha, porque primeiro, a coisa não está institucionalizada, entendeu? A coisa, assim, as pessoas não têm essa cabeça, as pessoas não estão com uma cabeça, um mindset regenerativista. Eles não estão com um mindset extrativista ainda, né? Ficam muito preocupados em fazer negociações com indústrias, correto? Com as indústrias que fazem a exploração, que tacam fogo. Tem toda uma complexidade sistêmica de indústrias que explora não só a Amazônia, mas o planeta inteiro, né? Vamos botar um outro para rivalizar com a Amazônia, o Congo. O Congo inteiro é exploração de minério para os celulares que todos nós estamos usando aqui da Samsung, da LG, do iPhone, vai por diante, entendeu? Então, tem toda uma lógica macroeconômica, extrativista, né, competitiva e inimiguizante que acontece, né? E a forma de mobilizar é essa que a gente está vendo aí, né? A ONU dá um pito, o Macron chega sei lá o quê, e pá, G7 se une, o Trump não vai lá, pá, vamos botar uma graninha lá e é isso. Isso muda alguma coisa? Muda nada. Isso muda zero. É por isso que eu entendo, acho que isso é uma conversa que vem acontecendo muito na estação, o Danilo sabe disso, né? Eu acho que o Gabriel já pegou um soprinho disso aí nos encontros que ele veio, é que essa dinâmica, a Jananda com certeza, o Richard com certeza, a Derô também já pegou, o Nelson está chegando na área. Então, assim, é exatamente essa história da micronarrativa, né? Da potência da micronarrativa, né? Então, sabe, Felipe, quando você estava falando, a dificuldade é ter coesão, né? Coesão e coerência para a manutenção de propostas orgânicas abertas, né? Que não tem um teor organizacional forte, que não tem uma linha de controle e comando forte ali, né? Com funções, bonitinho, etc. Tal.
é justamente a proximidade empática baseada na confiança, né, que vai gerar junto com essa pessoa um quê de exploração, entendeu? Esse quê de exploração é o amálgama, é o magneto, é o que atrai para que aquela exploração continue, né? Se você hoje pensar em termos de estação experimental, são centenas de pessoas, né, que exploram dezenas de trilhas, né, estão espalhadas por aí. Nenhuma delas tem nenhum tipo de contrato social entre elas. Todas elas estão fazendo isso no tempo do seu tempo, de forma singular e partindo de perspectivas diferentes. Quer dizer, uma coisa que conversa completamente, né, Danilo, com a complexidade, por exemplo. Então, fazer alguma coisa com relação à Amazônia tem que ser a partir de alguma micronarrativa, alguma exploração. E, nesse sentido, a Janana que está aqui sabe que já existe, por exemplo, na dinâmica da estação. Existe um casal chamado Timei e Carla, né? O Timei pertence a uma etnia, né, tupi-guarani chamada Surinis, do Médio Xingu, que estão literalmente em extinção, correto? E o Timei e a Carla estão dando vida a uma nova tribo, com um conceito mais contemporâneo, sim, fincando ali um terrenozinho, né, onde vai ser aldeia, mas com um conceito de troca de saberes, sabe? Que a agenda vai ter, com o conceito de troca de saberes. A partir de micronarrativas que pode ter com você, Marina, pode ter com o Gabriel, que já tem com o Danilo, diga-se passagem, né? Que pode ter com você, Felipe, que pode ter com a Derô, com o Richard, com todo mundo, que já tem comigo. Então, assim, isso é alguma coisa incipiente? Não, isso é uma coisa muito relevante para esse mindset regenerativista, vocês concordam? Para o mindset extrativista, que é todo baseado em alto impacto, muita gente, muito recurso, investidor, capital, né, grandes organizações, não faz sentido nenhum. Mas para o que está emergindo de forma regenerativista, que é peer-to-peer, que é molecular, que é interativista, faz todo sentido. E é esse sentido de DAO, né, Danilo, que a gente está querendo explorar, certo? É esse sentido de DAO que não está capturado pelo Vale do Silício, né, que não está capturado, que não parte de um ponto tecnológico que a gente está querendo explorar, né? Então, é disso que nós estamos falando aqui nesse primeiro encontro. E se eu puder acrescentar, não precisa nem ir para as grandes instituições ou ONGs, né? As que são pequenas também, eu fiz um exercício, eu fui lá, né, visitei a comunidade do Timei mês passado, e a gente fez um exercício lá juntos, e a gente foi tentando entender quais eram essas de poder, né? Os relacionamentos que existem entre eles e todas essas instituições que estão pode ali compartilhar, presentes. Fernanda? Pode compartilhar as fotos ou não pode? Não sei. Posso, pode. Você tem aí o link? Deixa eu achar aqui, peraí. Se você quiser, você compartilha. Fique à vontade. Mas o que eu queria dizer é que, assim, dentro desse exercício que a gente fez lá, um insight que a gente teve era que os grupos de pessoas que são envelopados por uma instituição, eles estão muito preocupados em continuar existindo, em conseguir os recursos que eles precisam para continuar existindo, mais do que ajudar os indígenas, a floresta e etc. Então, assim, se você pegar a própria FUNAI, que é uma instituição grande, ela está preocupada com a sua própria existência. Então, a luta deles hoje é maior em se manter vivos e com poder nesse governo do que propriamente as micronarrativas. Então, eu acho que quando a gente tira essa capa de instituição, que é o que você está falando, né, que é o peer-to-peer, aí é que a gente consegue, de fato, criar conexões mais relevantes, né? Eu vou achar aqui o link para mandar para vocês. Nesse sentido, eu ando pensando bastante, assim, a gente anda conversando bastante de qual o nosso poder, meras pessoas, assim, né, enquanto unidade, assim, a gente conversa bastante a gente estava falando, poxa, se a gente chegar hoje e conversar com as pessoas e pedir para todas as pessoas se elas querem uma coisa bem, bem simples, vocês querem continuar, querem que a Amazônia continue, preservar a Amazônia, todas as pessoas vão responder que sim, né? E o que é preciso fazer para que esse conhecimento saia do intelectual e venha para algo visceral de querer fazer acontecer algo assim, né? Nesse sentido. E enfim, aí eu fiquei pensando nisso, né? E de que forma fazer isso acontecer, né? A gente estava conversando, eu e Gabi, antes também, sobre a nossa conversa sobre tudo, sobre como criar uma unidade
dentro da diversidade, né? Como criar uma unidade, ou pontos de conexão, enfim, com as pessoas dentro da sua singularidade. Isso é um desafio muito grande, né? Porque não é encontrar uma homogeneidade ou encontrar talvez uma narrativa comum, né? Mas encontrar algo ou algos, mas que faça com que as pessoas sintonizem em algum... Eu não gosto dessa palavra, mas agora é o que me veio primeiro, mas algum propósito comum, enfim. Fiquei pensando nisso. Mas mantendo esse lugar da singularidade, né? Acho que a nossa questão na conversa era sobre o desafio que é esse, assim, né? Você lidar com a singularidade, né? Com a especificidade, que é um pouco o desafio do local, né? Como que eu tenho o local e o global eu tenho, sabe assim? É um pouco... entra, acho que, muito alinhado com o que a gente discute aqui bastante. E isso, sobre o ponto também que a Jananda colocou, eu lembrei muito assim, é muito louco, né? Assim, isso realmente me deu um clique sobre esse lugar da institucionalização. Uma das coisas que a gente estava falando aqui um pouco antes era sobre esse lugar de conservação e revolução, né? Ou progresso, transformação e mudança. E uma reflexão aqui era sobre eu não lembro nem mais de quem que é isso, se é do Maturana, se é alguém mas que fala sobre a necessidade de lembrar que toda transformação, né, tudo se organiza em torno de algo que se conserva. Então, em alguma medida, alguma coisa se conserva para você reorganizar aquilo que você está buscando a reorganização. Eu acho que a galera da regeneração aí pode trazer uma outra perspectiva, a leitura disso também. Né? Mas só levando esse ponto para a institucionalização, a gente tem muito uma tendência, né, de institucionalizar, de enrijecer, de ficar num lugar que é mais... a minha reflexão é realmente assim, não deveria ter ONG, deveriam ter ações, né? Quase do tipo... A ONG ela tem um prazo de validade, né? Um prazo de duração. E a partir do momento... Eu me lembrei na faculdade, eu lá era do núcleo de cognição e sistemas complexos. E a ideia, a proposta do núcleo era que fosse algo que durasse só 10 anos, que fosse um núcleo de estudo, que não fosse um departamento. Uma proposta lá na UFABC, lá encampada muito pelo Bevilacqua, que era bem, entre aspas, vanguardista, assim, no sentido de pensar um modelo para o ensino superior no Brasil que não fosse disciplinar e tradicional e institucional. E aí tinha uma ideia lá de fazer era um núcleo de cognição e ele tinha um prazo de duração, 10 anos para você desenvolver estudos e depois de 10 anos você tem que criar outro núcleo e outra coisa. E aí o que aconteceu é que terminou o prazo de 10 anos e eles criaram um outro núcleo com o mesmo nome, mas com a mesma estrutura, sabe assim, com os mesmos estudos. Assim, e eu fiquei pensando assim, cara, é um pouco isso aí mesmo, cara. As pessoas se esconderem atrás de uma instituição, assim, e não do que deveria mover essas instituições. Quem disse que o problema da Amazônia é dinheiro, né? Quem disse que o problema é dinheiro? Que a gente precisa de 60 milhões. Antes fosse dinheiro, talvez, né? Mas a solução vista no modelo desse mundo aí, extrativista, como o Vini trouxe, ainda não. Então a gente precisa de mais dinheiro. Mas o problema está sendo justamente dinheiro que tá atacando fogo, né? Então é meio que jogar gasolina, porque aí você vai precisar colocar mais dinheiro, porque aquilo está alimentando o mesmo sistema. Faz todo sentido, Vini, faz todo sentido. É um negócio... Eu lembrei daquela frase do Einstein lá, que é relacionando tudo ao crédito de carbono e tal. Eu acho que é atribuído ao Einstein, e não sei se é do Einstein, né? A gente pega na internet, ou é da Clarice Lispector, ou é do Einstein. E que é aquela que fala que nenhum problema, né? Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado de consciência que o criou, né? Então, a gente quer resolver o problema do desmatamento, do impacto
antrópico aí no clima e no planeta, com a mesma ótica, né? Então vamos criar um mercado de carbono e vamos colocar mais dinheiro para isso fazer acontecer. Realmente é um ponto. É um ponto. Show de bola. Jananda, eu fiz um tour aí pela sua viagem. Enquanto o Gabriel falava, ficou perfeito. Bateu com a Baita fala dele. viagem mesmo, baita. É uma baita exploração. Aliás, é que a gente estava iniciando, né? Aproveitando que a gente está falando disso, Danilo, eu vou ter que agora dar uma saída, porque Jananda também, eu acho. Eu acho que talvez se a gente já trouxer para um closing aí, que eu também tô com uma fominha agora. Não, porque agora vai começar, galera, mais um encontro de uma exploração que está na sua fase alfa do Tolkien A2C, né? Que eu não sei se todo mundo aqui está ligado, mas o Tolkien A2C ele conversa completamente com a cultura do usufruto comum, diz respeito a esse protagonismo, sabe, Gabriel, que vibra por entre a gente aqui, diz respeito à empatia, à confiança, né, essas coisas todas. Então, e a Jananda, o Richard que estava aqui, a gente estão ligados a uma trilha dessa trilha, que é a trilha de metadados, a gente pensar como é que vai facilitar a comunicação para as pessoas poderem se apropriar da proposta, entendeu? Do Tolkien A2C, que está começando a se espalhar, aliás, por vários mundos locais, né? Hoje, com quem é reconhecido e recebe o Tolkien A2C, já pode liquidar por produtos orgânicos, seja de produtos orgânicos sem agrotóxicos, já pode liquidar por várias experiências, tipo viagens como essa que a Janana acabou de passar. Quer dizer, a coisa está se alastrando. Então fica aqui o convite para vocês próprios conhecerem, né, que pé está essa exploração do Tolkien A2C, e que conversa completamente com tudo isso aqui, inclusive. Né? Imagina uma DAO com Tolkien A2C. Que eu acho que de alguma forma já está sendo, né, Danilo? Já tá, eu ia dizer, quer dizer, já está sendo. Mas então, eu acho que só para eu colocar um pouco aqui do que está na minha cabeça agora, eu acho que vai ser inevitável não continuar pensando e talvez até escrever, fazer algum tipo de exercício sobre como as DAOs sentem. Assim, eu acho que isso para mim foi uma parada que fez bastante sentido e eu fico pensando que isso pode ser algum material para essa trilha ir mastigando, né? Porque eu acho que aí tá uma coisa bastante, vamos dizer, intocada, inexplorada nesse mundo de DAOs, assim, né? Que está sendo, na sua maioria, regido por tecnologistas que não necessariamente, não sei, se preocupam tanto com isso, assim, né? Mas eu também, não mais, né? E eu também, assim, eu sinto que seria muito legal se esse tipo de exploração, né, em termos do sentimento de uma DAO ou algum outro tipo de exploração que a gente encontre aqui, seria muito legal se isso pudesse clareando, sim, os elementos que nos conectam aqui, né? Para além vamos dizer assim, do estímulo cognitivo, emocional, que eu acho que rolou muito aqui nesse encontro, mas assim, se a gente está falando de vamos dizer, uma metadAO rádio, realmente, né, o que é isso e o que está conectando isso, assim, né? Eu acho que essas são perguntas importantes. E nesse sentido, talvez não os canvas que a gente viu aí, mas algum não canvas possa ser uma ferramenta interessante também, né? Mas eu acho que isso aí já talvez seja algum papo para outros momentos. Mas para mim eu acho que fica isso, assim, fica essa vontade de pensar mais, talvez exercitar alguma escrita sobre o sentir das DAOs, né? E de repente a gente consegue experimentar alguma coisa relacionada a isso aqui, né? Como talvez uma DAO constelada aqui, não sei como é que vai se constelar em outros momentos, mas a gente consegue, né, criar algum corpo aí emocional aí dos nossos sentimentos, né, como, né, e aí como um possível organismo feito de tantas singularidades, né, que eu acho também a Marina, o Gabi estavam pensando nisso, né, dessas singularidades, como é que elas né, como é que elas são para além delas mesmas, né?
Acho que são essas coisas que estão ficando comigo no final desse encontro, assim. E eu espero realmente que possam rolar. Espero não, acho que vai rolar aí vários outros encontros para gente ir experimentando. Eu acho que tem muita coisa legal para experimentar. Inclusive as tecnologias, né, em si mesmo, assim, né? Por que não aí monta uma DAO no DAOstack, monta uma DAO no Aragon, monta uma DAO onde quer que seja, que a gente vai se apropriando dessas tecnologias também, entendendo diferenças e tudo mais. Então, a ideia é fazer disso, de fato, mais uma trilha livre aprendente, né? Uhum. Então, tá nascendo aí na dinâmica da estação e conversando com eles. Acho que é um pouco por aí. Galera, tem que ir mesmo. Beijo no coração. Olha, Gabriel, vê se você... Marina, dá um peteleco na orelha desse cara aí, entendeu? Pá! Peteleco a orelha dele. Ele não pode ficar tão assim, tão desconectado assim, entendeu? Ele não pode, não pode. Mas aí, se alguém quiser aí também falar alguma coisa, eu vou estar por aqui ainda, a gravação vai rolando. Eu acho que o Vini vai desconectar. Ah, não, mas o perfil, né? É o mesmo. Não, pode continuar, porque a gente vai fazer uma outra história aqui. Ah, tá, beleza. Mas aí. Então, beleza. Não vou desconectar agora. Tá. Ele vai ficar. Felipe, valeu, querido. Prazer, tá? Enorme. Adorei esse nome aqui, regenerativo. Muito bom, maravilhoso. Tá? Nos vemos daqui a pouco. Valeu demais pelas risadas aí, cara. Você bom demais aí. Ter sido no grupo deixa a coisa mais divertida aí, viu? Tem que ser. E sério ao mesmo tempo, pô. Derô, meu amor, um beijo no seu coração, hein? Beijo, Derô. Beijo. 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 Vamos lá, Janandinha. Beijo. Valeu.